Bom, pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir. Ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela. Trouxe aí uma foto do German Galushchenko, que é o ministro da energia ucraniano. Por quê? Porque vamos falar justamente sobre esse assunto. O governo ucraniano está pressionando as grandes empresas de petróleo a bancarem a reconstrução da Ucrânia após o conflito. Por quê? Porque elas ganharam uma enorme quantidade de dinheiro durante uma crise produzida, sobretudo, por esse mesmo conflito. O interessante a observar é que os mesmos setores que bancam o Zelensky no poder e que bancam essa aventura na qual a Ucrânia foi colocada contra a Rússia, agora estão sofrendo aí uma pressão, um pedido do governo Zelensky para que olhem com mais cuidado e destinem dinheiro para a reconstrução ucraniana. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto porque ele é bem interessante. Coloco aí o seguinte título, lá na parte superior da tela, naquela caixinha preta. Zelensky quer dinheiro das grandes petroleiras. O governo Zelensky está buscando dinheiro das grandes petroleiras que ganharam muito dinheiro ao longo desse conflito e justamente por isso tem o dever de destinar uma parte desse dinheiro para a Ucrânia, segundo o próprio Zelensky. As forças que bancam Zelensky no poder, as oligarquias britânicas e estadunidenses, enriqueceram enormemente com esse conflito. E, segundo Zelensky, é dever deles bancar a força política que gerou essa crise capaz de gerar ensejo para um lucro desse tamanho. Trago aí uma matéria do portal Político, que é justamente o tema central dessa primeira parte da discussão. Kiev, ou seja, estão falando aqui do governo ucraniano, Kiev diz que o Big Oil, ou as grandes empresas de petróleo, devem pagar para reconstruir a infraestrutura destruída da Ucrânia. A matéria continua. O ministro da Energia, que é o German Galushchenko, que aparece nessa foto aí para vocês, também adverte que a guerra corre o risco de se arrastar para sempre, a menos que o Ocidente feche as brechas nas sanções sobre as receitas de hidrocarbonetos do Kremlin, ou seja, do que a Ucrânia está falando aqui? O governo ucraniano está falando aqui do fato de haver sanções sobre a Rússia, bloqueios, só que o petróleo russo continua transitando pelo mundo porque ele bate aqui, bate ali, troca o barril e ele acaba chegando em outros lugares do mesmo jeito. Por que isso acontece? Porque o sistema econômico dá o seu jeitinho. Como os produtos, os combustíveis fósseis russos são fundamentais para a manutenção da economia, é lógico que a economia não vai parar por causa de decisões que foram tomadas por governos para sancionar a Rússia. Aí o combustível passa pela Índia e chega ali, chega na Europa de outro jeito. Isso não só pela Índia, tá? Só estou citando um exemplo. Uma boa parte dos articulistas da OTAN estão comentando justamente isso, que o sistema está driblando as sanções porque precisa dos combustíveis russos. E isso é uma realidade concreta contra a qual nenhuma sanção consegue bater de frente. A economia sempre dá o seu jeitinho de seguir funcionando. Trago ali duas ideias para a nossa discussão. A primeira delas é a seguinte. O governo ucraniano quer que empresas que enriqueceram com a crise, fruto em boa medida desse conflito, mas que é uma crise que ela se acelerou durante a pandemia e ela se aprofundou ainda mais durante esse conflito. E, se começar um conflito em Taiwan, vai mergulhar o mundo numa crise continuada aí, que a Organização Mundial do Comércio, a OMC, tem chamado de policrise, porque ela se apresenta de uma maneira bastante diversificada. E ela tem origens diferentes. O que o governo ucraniano está dizendo? O conflito produziu uma crise e essa crise está enriquecendo muita gente. Queremos que aqueles que enriqueceram com a crise ajudem a reconstruir a Ucrânia, já que, e isso ele não vai falar e nem precisa,
boa parte dos setores que bancam o Zelensky no poder são esses mesmos setores que lucraram um monte. Até por isso apoiam a continuidade do conflito e a continuidade do Zelensky no poder. Segundo ponto que eu coloco ali. O Zelensky está cobrando as oligarquias que o bancam no poder, que é justamente um resumo dessa primeira parte que eu estou discutindo aqui. Ele cobra aqueles setores aos quais ele serve. Olha, a gente fez a nossa parte, agora, por favor, façam a parte de vocês. A questão interessante é justamente essa. Esses setores que utilizam políticos como fantoches, como marionetes, como bonecos políticos, dificilmente cumprem a sua parte. Ou seja, a Ucrânia faça a sua parte, gere uma bagunça com a Rússia, entre em conflito. Isso vai disparar uma crise variada sobre a qual vamos tentar capitalizar, vamos tentar ampliar os monopólios das oligarquias britânicas e estadunidenses, das corporações transnacionais, e depois a gente devolve para vocês de alguma maneira. Esse depois a gente devolve para vocês de alguma maneira é que normalmente não acontece. E boa parte das forças políticas, presidentes fantoches, primeiros ministros lacaios e todo tipo de força política que serve a esses interesses, só vai perceber isso talvez tarde demais. A Ucrânia está sendo completamente destroçada e muito provavelmente no final desse processo, essas mesmas forças vão virar as costas e vão descartar o governo Zelensky como se fosse um bagaço de laranja chupado. É justamente assim que funciona com essas forças aí. Um dos casos emblemáticos mais ilustrativos dos últimos tempos é o caso do presidente haitiano Jovenel Moïse. O cara foi levado ao poder com o apoio das forças estadunidenses, acho que durante o governo do Donald Trump. Ele tentou fazer um movimento ele foi levado ao poder e, em boa medida, contra a vontade do povo haitiano. Só que aí o Jovenel Moïse tentou governar, aí ele começou a tentar conquistar o povo haitiano e começou a tentar fazer movimentos soberanos se desgarrando dos Estados Unidos. O cara foi assassinado. Isso é ilustrativo sobre como trabalham essas forças aí. Uma foto meramente ilustrativa de destruição na Ucrânia, porque estamos falando disso, e trago 3 pontos ali para discussão. O primeiro deles é o seguinte. Uma das funções do conflito é realmente ampliar o monopólio energético das oligarquias britânicas e estadunidenses, o que eu chamo aqui que eu tenho chamado de oligarquias anglo-yankees. Eu não sei se eu tirei isso aqui de algum lugar ou se fui eu que juntei, tá? Não me recordo mesmo, mas estou usando esse termo porque ele enxuga, né? Ao invés de falar oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses, eu coloco oligarquias anglo-yankees aí, a gente já sabe do que estamos falando, né? São os donos do dinheiro que são gestados, que são aí gerenciados, né? Alguns de vocês não gostam muito dessa expressão gestados, né? É uma expressão que é utilizada na publicidade, nesse mundo econômico aí, e que é um órgão vestigial que ficou em mim do período que eu fiz publicidade, tá? Mas é gerenciado pelos gestores de ativos, que são BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity. Esses são os caras que administram a riqueza. Os donos da riqueza, que são essas oligarquias britânicas e estadunidenses. O lucro estimado aí, que apareceu em algumas matérias, não me recordo qual foi o veículo que trouxe a público o enriquecimento dessas empresas de petróleo aí. O lucro foi de 200 bilhões ao longo da crise gerada por esse conflito. E o governo ucraniano, ele estima que uma parte disso, pelo menos metade disso, olha só a ilusão, deveria voltar para a Ucrânia em forma de investimento para reconstruir a Ucrânia. Não voltará. Não voltará. O dinheiro vai vir de vários lugares diferentes e irá para os mesmos interesses que destruíram a Ucrânia, que são essas oligarquias britânicas e estadunidenses. E, já falamos aqui outras vezes, JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, entrando em contato com o Zelensky para garantir um enriquecimento e investimentos para reconstruir a Ucrânia após a destruição. Ou seja, os caras ganharam com a destruição e agora ganham com a reconstrução. Segundo ponto que eu trago ali. Empresas estão driblando as sanções e comprando combustível russo indiretamente, que é aquilo que eu coloquei na primeira tela. Uma parte da fala do ministro da Energia ucraniano é tentar vedar esse petróleo russo que ele passa por um lugar
e se transforma num combustível de outro lugar e acaba, e acaba chegando na Europa, que o vale, de outra maneira. É isso que o governo ucraniano está dizendo. Só que o problema é que é muito difícil promover uma ação desse tipo, porque os setores econômicos vão dando o seu jeitinho, entendeu? O que o governo ucraniano está pedindo é que exista um policiamento em todos os cantos da economia global. Isso não vai ser possível. Fecha ali, os caras escapam por aqui. Dificilmente isso vai acontecer. Uma sanção total onde o combustível russo realmente não chegue aonde não deveria chegar. Isso não vai acontecer. Terceiro ponto. A Ucrânia está se propondo a substituir a Rússia como fonte de combustível nuclear. Isso também aparece na fala do ministro da Energia, que a Europa depende de energia nuclear, depende da energia. Os russos exportam muito combustível nuclear e a Ucrânia se apresenta como uma força que quer substituir, está investindo para ter condições de substituir a Rússia aí. Por quê? Porque o projeto, a partir desse conflito, é romper as relações energéticas entre os países membros da OTAN e a Rússia. Assim como o projeto em torno do conflito que pode começar e tende a começar em Taiwan, que está sendo arranjado de toda maneira possível pelos Estados Unidos, busca romper as relações tecnológicas, industriais, do possível estabelecimento da nova Rota da Seda entre a maior quantidade possível de países e a China. Esse é o processo. Mas que o objetivo central é afastar a Europa da órbita da Rússia, afastar a Europa da órbita da China, isso é um objetivo que já está bastante evidente, né? Continuamos aqui o assunto, vamos continuar falando de OTAN. Coloco ali o seguinte título na caixinha preta na parte superior da tela. A OTAN segue avançando em direção à Rússia, porque aconteceu um fato importante, tema que eu tenho discutido com vocês aqui, e agora eu trago o desfecho dessa história. A Finlândia autorizada a aderir à OTAN após votação na Turquia. Faltava a liberação da Turquia, faltava aí um aval da Hungria também. Turquia deu seu aval, a Hungria deu seu aval e agora a Finlândia finalmente pode aderir à OTAN depois de uma enorme novela que foi amplamente explorada tanto pela Hungria quanto pela Turquia. Aproveitaram o seu poder de empastelar o processo de aderência de um país à OTAN para conseguir chantagear, para tirar a maior quantidade de vantagens que fosse possível. E isso faz parte da política, isso faz parte da geopolítica. A matéria continua ali, a matéria do portal político. O país deve se tornar o 31º membro da aliança, já que a proposta da Suécia permanece congelada. Para que a Suécia entre, vai vir mais uma porrada de negociações, da qual a Turquia vai tirar alguma coisa, da qual a Hungria vai tirar alguma coisa. E isso, repito, isso faz parte da política. Quando eu uso o termo oportunista, quando eu falo de política ou de geopolítica, não estamos necessariamente usando um termo pejorativo. Isso não é necessariamente negativo. Por quê? Porque a política vive de oportunismo. Do cara que sabe pular, né, aquela coisa que o... Eu sei que o Getúlio falava isso, mas não sei se ele criou isso, provavelmente não. É o Getúlio Vargas, né? Que meio que a história é um cavalo que passa encilhado e tem que pular na hora certa. E é algo nessa linha. A política é isso. É saber pular na hora certa, é eu ter um senso de oportunidade. O Getúlio pode falar disso porque ele tinha um senso de oportunidade altamente aguçado. O vento virava para um lado, ele estava ali. O vento virava para o outro, ele estava lá. Se a coisa era mais constitucional, ele era um defensor ferrenho da Constituição. Se a coisa virava e tinha um cenário de revolta, a possibilidade de um avanço pela via não constitucional, ele pegava e não defendia a Constituição. Então, a política é isso, ela vive disso. E estamos falando do Getúlio, que foi aí, muito provavelmente, pelo menos pela minha visão, o maior político que o Brasil teve. Com um senso enorme de... Claro, sozinho não, ele era muito bem servido de figuras próximas a ele, mas ele tinha um senso de oportunidade, até para se servir das figuras que estavam próximas a ele, né? Saber neutralizar adversários, manter os adversários, né, aquela coisa, lá poderoso chefão, né? Manter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda, né? Segundo ponto que eu trago ali.
Opa, não é o segundo ponto. Tem que trazer os meus 2 pontos, né? Tá aí uma foto do Erdogan, líder político turco, e trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: Hungria e Turquia decidiram votar a favor da entrada da Finlândia na OTAN. Já a Suécia segue de fora. Segundo ponto que eu trago ali, letrinhas em azul. A tensão na longa fronteira Rússia-Finlândia irá crescer, já que a Finlândia, fazendo parte da OTAN, as tropas Yankees, as tropas estadunidenses, vão passear com mais frequência ali. E lógico que isso vai gerar uma tensão enorme. Quando eu falo de longa fronteira, olhem no mapinha ali, tá? Aquele país enorme que está fazendo fronteira com a Finlândia ali, que eu não pintei, deveria ter pintado, me perdoem, né? Um lado é a Suécia e do outro lado é a Rússia. Aquela fronteira ali vai ser uma fronteira bastante tensa. A Rússia já falou que vai ter que mobilizar ali várias forças para colocar ali, porque a tensão vai aumentar. Aí eu coloquei o que pintado aí? A Finlândia em laranja, a Hungria amarelo e a Turquia em verde para a gente espacializar a discussão aí, né? Trago 3 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: o Erdogan, que é o líder político turco, pode ter tomado a decisão de aceitar a Finlândia para evitar uma pressão maior Yankee nas eleições contra ele, que a gente não sabe se isso vai adiantar. Mas tem eleições agora em maio, né? Eu acho que não foi adiado. Tem eleições agora em maio na Turquia e o Erdogan está sob forte pressão. Por quê? Porque ele é um membro da OTAN, a Turquia é membro da OTAN, mas o governo Erdogan está explorando todos os debates que estão acontecendo na OTAN para tirar vantagem. E isso está irritando enormemente a OTAN. A Turquia tem, dentre outras coisas, tá? A Turquia também tem atrapalhado bastante a questão da tentativa anglo-yankee de gerar uma crise no setor dos alimentos, porque intermediou um acordo de grãos entre a Rússia e a Ucrânia, e isso reduziu um pouquinho o impacto, a alta do preço dos alimentos. Isso atrapalha, já que o objetivo dessas forças transnacionais, as corporações de alimentos transnacionais, era aproveitar a crise de alimentos para fazer avançar os seus monopólios. E o Erdogan acabou atrapalhando isso também. Segundo ponto que eu trago ali: tanto a Hungria quanto a Turquia exploraram a situação para obter benefícios dos membros da OTAN. A Hungria aproveitou para botar na mesa todas as discussões sobre dinheiro que a União Europeia tinha bloqueado da Hungria. Por quê? A Turquia não é membro da União Europeia, tá? Hungria e Turquia são membros da OTAN. Membro da União Europeia é a Hungria. A Turquia faz um tempo que está batendo na porta ali, mas o pessoal não abre. A questão da Hungria é a seguinte: como ela tem várias colisões e choques de visão de mundo com a União Europeia, ela tem uma quantidade enorme de dinheiro bloqueado. Ela é membro da União Europeia, mas colide com a União Europeia. E ela aproveitou essa discussão sobre a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN para desbloquear para discutir o desbloqueio de dinheiro. Porque, olha, vocês fazem algo daí e eu faço algo daqui. Naquela coisa, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Esse é o ponto. Terceiro ponto: mais chantagens para autorizar a Suécia. A gente pode esperar mais chantagens para autorizar a entrada da Suécia. Com certeza vão explorar essa situação. E repito, faz parte do jogo. Continuamos nessa discussão porque está aqui eu trouxe um recorte de uma matéria, o título de um artigo publicado recentemente pelo Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, que é o Conselho do Atlântico. Trago o seguinte título: lá em cima, caixinha preta: a OTAN segue desconfiada do Viktor Orbán. Aparece aí o Viktor Orbán nessa foto, é o líder político da Hungria. E eu trago o seguinte artigo, está ali o artigo do Atlantic Council. A Hungria aprovou a entrada da Finlândia na OTAN, mas os seus atrasos levantam preocupações mais profundas. Qual é o cerne desse artigo aqui? É um artigo ligado à OTAN, então vai acessar o portal, vai dar uma lida com cuidado, porque ele tem todo um veneno ali, né? O cerne desse artigo não dá para confiar na Hungria porque ela aproveita sempre que possível o cenário para tirar vantagem para si, e ela nunca se posiciona de uma maneira clara. Ela sempre se posiciona de uma maneira fluida, escorregadia, coloca um pé em cada canoa. A Turquia não é muito diferente. Então ambos estão fazendo um certo movimento aí de tentar colocar um pé em cada canoa. Ali uma foto do Viktor Orbán, né, que é o líder político húngaro,
e eu trago duas ideias para a nossa discussão. A primeira delas é a seguinte: o artigo afirma que a Turquia deu justificativas plausíveis para a demora para aprovar a Finlândia. A Hungria não. O artigo, é claro, por quê? Porque o objetivo do artigo é fuzilar a Hungria. Mas, ao longo de todo o trabalho que a Turquia fez, demorando para liberar a entrada da Finlândia, os artigos do Atlantic Council também detonavam a Turquia. Tá? Então, não é bem por aí. E o foco desse artigo é a Hungria, por isso que eles estão dando uma aliviada na Turquia. Mas, ao longo do processo, a OTAN também sentou o pau na Turquia. Né? Segundo ponto, o texto reforça a exploração oportunista. Oportunista não estou colocando no pejorativo, porque exploraram o momento mesmo. Viram a oportunidade e aproveitaram. A exploração oportunista que a Hungria promoveu para pressionar a União Europeia, aquela coisa de liberar o dinheiro lá. Já a Turquia, ela colocou a questão dos curdos, que é um grupo que está disperso na Turquia, no Iraque, na Síria, no Irã, e que dentro da Turquia bate de frente com o governo turco. E algumas dissidências, algumas lideranças curdas, é um assunto que eu já falei várias vezes sobre os curdos aqui, tá? Trouxe mapinha, já falamos sobre isso. E várias lideranças curdas encontram-se na Finlândia e na Suécia. E a Turquia alegou isso: olha, enquanto esses caras derem guarida para grupos que atuam contra nós, inclusive com atividades terroristas, nananina não vai rolar. É isso que o texto está dizendo: olha, a Turquia deu justificativa, a Hungria não. Mas claro, a Hungria colocou na mesa a questão de uma mão lava a outra. Vocês têm algo que a gente quer, que é dinheiro bloqueado, e eu tenho algo que vocês querem, que é o meu ok para a entrada da Finlândia e para a entrada da Suécia também. A entrada da Finlândia já saiu. Agora, a entrada da Suécia vai depender de negociações. Longas? Não sei. Tá aí a Suécia pintada no mapinha, já tinha pintado a Finlândia e agora pintei a Suécia também, uma do lado da outra ali, né? Trago 3 ideias, tá, Ucrânia e Hungria estão pintadas ali porque a gente está falando, vou falar sobre todos esses países aí. Primeiro ponto que eu trago para discussão: a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, até agora só a Finlândia, é importante para a geopolítica do Ártico, da região ártica. Coloquei uma flechinha em direção ao norte ali, acima da Noruega, acima da Suécia ali, porque fala dessa geopolítica do Ártico. E também é importante para a geopolítica do Mar Báltico, porque envolve questão energética, envolve questão mineral, envolve uma série de questões importantes. A geopolítica do Ártico e a geopolítica do Mar Báltico explicam a preocupação que a OTAN tem em colocar Suécia e Finlândia dentro do bloco. Trago um segundo ponto. A Hungria não apoiou a decisão de Haia contra Putin, que foi aquela decisão de um mandado de prisão, acusando de uma porrada de coisa, mas aquilo foi tudo uma instrumentalização que foi promovida pela OTAN, tema que eu já discuti aqui. E a Hungria também tem vários problemas com a Ucrânia. Por isso que a Hungria tem uma posição de distanciamento nesse conflito. Faz parte da OTAN, sim, mas adere à aventura de apoiar de qualquer jeito a Ucrânia e com tudo que pode? Não. Terceiro ponto, a Hungria segue vendo a Rússia como um parceiro energético. Ela jamais abriu mão dessa visão. O governo, tanto para combustíveis fósseis quanto parcerias nucleares, que inclusive estão avançando, o governo húngaro sempre disse: a gente não vai colocar o nosso povo numa enrascada econômica e energética para defender seja lá qual for a pauta que não seja do exclusivo interesse do povo húngaro. O que é importante. O comportamento diferente de outros governantes, só uma coisa importante, tá? Só uma coisa bem importante, porque a gente está num tempo tão complicado que o cara começa a colocar a sua posição aqui sobre uma parte do governo húngaro e já acha que é defensor do governo Viktor Orbán. Eu não sou defensor do governo Viktor Orbán, tenho várias críticas e várias divergências. Não sou nem da mesma linha ideológica do governo do Viktor Orbán, tá? Só estou colocando que, em alguns pontos, o comportamento do Viktor Orbán é muito interessante. Só isso que eu estou colocando. Porque ele colide frontalmente com as forças britânicas e estadunidenses, e isso é fundamental. Vale para o Viktor Orbán muitas das coisas que eu falo sobre o governo da Arábia Saudita.
É uma monarquia lá que faz uma porrada de coisas das quais eu discordo, mas estou colocando na mesa tecnicamente como é que a coisa é importante que aconteça. Por quê? Porque isso freia o projeto da OTAN. Tá? É sempre bom fazer ressalvas, porque senão o pessoal, é defensor do Viktor Orbán. Não, não sou defensor do Viktor Orbán. E a Ucrânia tem vários problemas, a Hungria tem vários problemas com a Ucrânia, que são públicos, tá? São públicos. O governo ucraniano critica publicamente o governo húngaro e vice-versa. E uma coisa, isso aí é um outro ponto importante, porque o governo ucraniano, né, ele fez, durante o período eleitoral, quando estava no processo de reeleição do Viktor Orbán, a Ucrânia trabalhou ativamente para que o Viktor Orbán não vencesse, só que o Viktor Orbán venceu mesmo assim. Então há ali uma coisa que aconteceu foi que o Viktor Orbán chutou o George Soros, as universidades do George Soros, lá os centros de estudo do George Soros da Hungria, e boa parte desses grupos foram atuar na Ucrânia. Aí o Viktor Orbán fez um movimento de trazer universidades chinesas para dentro da Hungria. Aí parece, mas o cara é conservador, a direita conservadora fala com chineses. É um pragmatismo ali que o Viktor Orbán usa. Flerta com a Rússia, flerta com a China, flerta com a OTAN e tira alguma coisa para ele. Que é um movimento interessante político que ele faz aí, né? E sobre a coisa, esse ponto da energia, o governo já disse, a gente não vai sacrificar o povo por causa de um projeto da OTAN, porque o que para mim é uma posição acertada, tá? Importa o cara, nesse ponto aí, o cara não é direita, esquerda, não, o cara acertou, nesse ponto. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de Taiwan, vamos caminhar em direção à Ásia lá e vamos falar um pouquinho sobre a questão de Taiwan. Coloco ali o seguinte título, dentro da caixinha preta, os Estados Unidos seguem atiçando guerra em Taiwan. Mais um artigo do Atlantic Council, ou Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN, e eles trouxeram o seguinte artigo, especialistas reagem, o seu guia para a viagem do presidente taiwanês, a presidente na verdade, né, que é essa senhora que aparece aí, é a presidente taiwanesa aos Estados Unidos e América Central. Até onde eu sei e até onde eu li, tá para acontecer um encontro aí, uma reunião entre a presidente taiwanesa e o líder do Congresso dos Estados Unidos. E é justamente esse o centro da tensão, o foco de tensão. Tá aí uma foto dela aí, né, da presidente taiwanesa, e trago duas ideias ali para nossa discussão. A primeira delas é justamente isso que eu acabei de falar. O centro da tensão é a possível conversa entre o presidente de Taiwan, a presidente de Taiwan e o líder do Congresso dos Estados Unidos. Por quê? Porque é um encontro entre uma figura que governa um território, que é o caso da presidente de Taiwan, que é uma parte integrante do território chinês, e isso é reconhecido pelos Estados Unidos, num acordo de 1979. É um encontro de uma governante de uma parte da China com autonomia administrativa, com o Congresso, com o líder do Congresso dos Estados Unidos, sem o aval da China. Isso é muito ruim, isso gera um baita problema diplomático. E é interessante que os Estados Unidos estão dizendo, não, mas é uma conversa informal, só falta às vezes vão tomar uma cerveja juntos. É uma forma de gerar uma tensão enorme em torno disso. Já houve o episódio da Nancy Pelosi, que foi até Taiwan e gerou uma tensão enorme, e agora temos dias aí pela frente de tensão. Até o momento que eu estou fazendo o vídeo não houve essa conversa. Espera-se a conversa para o dia 5 de abril, é isso? Eu posso estar enganado aí, mas se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Segundo ponto, o objetivo é levar a China a cometer algum deslize contra Taiwan, mas a China não tem cometido deslizes. Quando houve o episódio da Nancy Pelosi, a China vai derrubar o avião da Nancy Pelosi, a China vai invadir Taiwan. A China não fez nada disso, promoveu exercícios militares e avançou a sua postura em torno de Taiwan, que é a tendência que eu coloquei dentro dos parênteses ali. Ó. A tendência é qual? Um avanço via exercícios militares por parte da China. Sem escândalo, sem barulho para além da conta, mas um barulhinho para gerar uma tensão, mas posso estar enganado. Mas tomando por princípio o que ela fez da última vez, pode ser que ela faça a mesma coisa agora.
Aí estão alguns pontos, né? Quando eu falo ali de Guatemala, até cortei ali, tá? Atemala ali é a Guatemala, tá? Que está pintadinha de verde. E Belize, que está pintadinho de laranja, foram pontos visitados pela presidente de Taiwan. Por quê? Porque tem ali um certo receio na América Central de que os países comecem cada vez mais a migrar para um apoio para a China e acabem abandonando aí relações diplomáticas com Taiwan. E isso é uma preocupação, por isso que a presidenta está viajando para esses países aí. Primeiro ponto que eu coloco ali, já vou colocar Honduras nessa história aqui, tá? Que está pintada também ali. Primeiro ponto, o texto aponta o quanto uma ação militar de Pequim em Taiwan, uma invasão militar nesse caso, não será algo bom para a China, e realmente não vai ser. É um custo militar enorme, é um custo financeiro enorme, é um custo político enorme. A China prefere uma integração, uma reunificação lenta, gradual e contínua, né, para a gente usar um termo aí da história, né? Um processo de conquista de corações e mentes, um processo mais político do que militar. Qual é o objetivo Yankee? É fazer com que a China invada Taiwan e tenha problemas, dificuldades, porque é uma ilha difícil de invadir, é uma ilha difícil de tomar. Pode tomar militarmente? Pode, a China tem muito poder de fogo, mas o custo disso vai ser altíssimo e vai complicar muito a vida da China, por isso que a China está trabalhando gradualmente. E os Estados Unidos trabalham para quê? Para que a China escorregue e tente fazer uma ação impensada. Mas é assim, cara, é uma cultura milenar, entendeu? Os caras levaram aí por décadas as oligarquias britânicas e estadunidenses a acreditarem que o socialismo chinês seria dissolvido por dentro por causa da integração da China aos mercados globais. E aí a China foi levando em banho-maria esse pessoal, tornou todo mundo dependente da China e depois deu uma boa de uma cravada nesse pessoal aí. Esse que é o ponto, né? Me perdoe a expressão, né? Perdoe a expressão, não costumo usar, mas a China soube trabalhar devagarinho, reconheceu a regra do jogo, começou imitando, depois começou desenvolvendo sua própria tecnologia e está aí a China agora. Talvez a maior economia do mundo nos próximos anos, se é que já não é. Segundo ponto, o artigo revela preocupação com países da América Central em relação à China, que Guatemala e Belize sigam Honduras. Honduras rompeu com Taiwan e se reaproximou da China. Para quê? Para entrar na nova Rota da Seda, para ter benefícios comerciais. Belize e Guatemala estão salivando por isso. E é isso que a líder de Taiwan está tentando evitar. Terceiro ponto. Um ataque chinês a Taiwan representaria a colocação de sanções sobre a China e uma crise enorme. E a China não está querendo cair nisso aí. Ela está aprendendo com o episódio da Ucrânia para não, inclusive, sanções, como é que funciona, como é que um país escapa disso, como é que a OTAN está atuando em campo de batalha. A China está observando tudo isso. Ela está usando a Ucrânia para observar como é que a OTAN age. E ela já tem as soluções de antemão, porque sabe que podem fazer o mesmo em relação a Taiwan. São situações bem diferentes, tá? Não estou comparando a Ucrânia com Taiwan. A Ucrânia é um país independente e Taiwan é uma parte integrante do território chinês, com autonomia administrativa. Trago aí, vamos continuar discutindo essa questão de Taiwan, tá? Coloco lá em cima no topo da tela. Um ex-líder taiwanês, um ex-presidente taiwanês, quer evitar uma guerra. Trago ali a seguinte matéria da Reuters. Taiwan e China devem fazer todo o possível para evitar a guerra, diz o ex-presidente Ma Ying-jeou. O que o cara está dizendo aí? Esse cara já foi presidente de Taiwan e ele visitou a China, o que foi um movimento diplomático de grandes proporções históricas. Não acompanhei a mídia corporativa nos últimos dias para saber como é que isso foi abordado, tá? Peço perdão aí para vocês sabem que eu costumo acompanhar. A mídia corporativa é televisiva, tá? Porque a mídia corporativa escrita está aqui, né? A Reuters é a mídia corporativa escrita. Mas não sei como é que a TV abordou isso aí. Não sei se deu destaque à visita do presidente de Taiwan, o ex-presidente de Taiwan, à China. Agora, que houve destaque na visita da atual presidente aos Estados Unidos, América Central, isso houve, tá? Mas não sei se rolou isso aí. Trouxe aí duas ideias. Tem uma foto do cidadão aí, né? O cara que visitou a China. E trago o fato histórico importante aí, ó.
O Ma Ying-jeou é o primeiro ex-líder de Taiwan, ou líder em exercício, a visitar a China desde 1949, que foi quando começou esse imbróglio de Taiwan e China terem vários problemas ali, né? Porque naquele processo de disputa lá que estava o movimento comunista chinês, Mao Tse-tung, e o Kuomintang, que era outro movimento político chinês, o Kuomintang acabou perdendo espaço, fugiu para Taiwan e se refugiou lá. E de lá para cá, o Kuomintang, com o apoio dos Estados Unidos, mantém um governo paralelo em Taiwan, sendo que, em 1979, os Estados Unidos reconheceram o princípio de uma só China. Toda a discussão sobre Taiwan passa antes por Pequim, passa antes pela China, mas eles próprios fazem um jogo duplo, os Estados Unidos, e às vezes reconhecem e às vezes não. Na maior parte das vezes fazem coisas como se não reconhecessem quando publicamente dizem que reconhecem. Mas é um movimento histórico desse ex-presidente aí, né? Segundo ponto. O termo presidente ele pode ser usado para a província, tá? Ao longo da história do Brasil tinha presidente província, então não tem nenhum problema o termo presidente. Ah, mas presidente é de país. Não, até um camarada bem observou esses dias, né? Ao longo da história aí, até a história do Brasil, já presidente de província. Então o cara pode se dizer presidente de uma província chinesa com autonomia administrativa, que é o caso de Taiwan. Segundo ponto, o Kuomintang tem se aproximado do Partido Comunista Chinês para evitar uma guerra entre China e Taiwan. E isso é um plot twist histórico. Por quê? Porque o Kuomintang colidiu com o Partido Comunista Chinês ao longo lá da Revolução Chinesa e se refugiou em Taiwan. E de lá para cá a coisa tem sido muito conflituosa, mas hoje o partido que está no poder, que é o partido dessa atual presidente, esqueci o nome do partido, tá? Me perdoe, não coloquei aqui. Ele é tão lacaio dos Estados Unidos que o Kuomintang, para ganhar projeção política, se aproximou do Partido Comunista Chinês. Que esse é uma grande virada histórica, né? Tá aí uma parte da China em amarelo e Taiwan em verde, tá? Para vocês saberem aí do que estamos falando, né? Já trouxe várias vezes essa imagem, mas só para ilustrar de novo. 3 pontos que eu trago para discussão. O Kuomintang aproxima-se da China para ganhar força política enquanto o partido da atual presidente vira a arma dos Estados Unidos. São opções políticas, né? Kuomintang quer se fortalecer ao lado da China para ganhar projeção política e também para evitar uma guerra, enquanto o partido da atual presidente tem eleição no ano que vem em Taiwan. Daí a gente já está vendo aí qual é o cerne da discussão, né? Segundo ponto, uma guerra com a China destruiria toda a economia de Taiwan. Tanto é que os Estados Unidos já teve fala de representantes dos Estados Unidos dizendo o seguinte: se não pudermos dominar Taiwan, promover a independência de Taiwan e separar Taiwan da China, que a gente mesmo bombardeie as indústrias de tecnologia taiwanesas e acabe lá com aquela coisa dos semicondutores. Pra vocês verem como é que pensam os caras lá, né? Nos Estados Unidos. Segundo ponto, né? Eu continuo no segundo ponto. Uma guerra com a China destruiria toda a economia de Taiwan e geraria um apagão tecnológico no mundo, já que Taiwan é fundamental para a exportação de semicondutores. Taiwan e Coreia do Sul têm um nível de precisão na produção de semicondutores de altíssima tecnologia, tem uma precisão enorme para produzir em escala, que ninguém tem isso, entendeu? Se houver uma destruição de Taiwan por causa de um conflito qualquer, é apagão tecnológico no mundo, tá? Não vai ter componente para alta tecnologia. Ou seja, os próximos dias de alerta máximo no Estreito de Taiwan. As forças militares Yankee estão em alerta máximo, tá? Só para você saber. E vamos falar um pouquinho de Brasil, né? Alguém comentou, Thiago, eu queria que tu falasse de Brasil. Eu falo de Brasil quando imbrica com a geopolítica e quando eu posso falar sobre o tema, né? Quando eu posso no sentido de quando eu domino suficientemente um tema para falar sobre ele. Algumas pessoas têm me pedido que eu falasse mais da política doméstica. Eu não gostaria de falar, porque isso desvirtua um pouco o objetivo do canal. E até porque, assim, ó, cara, falar de muitas das coisas que já estão sendo faladas, refaladas, trefaladas e superfaladas pela mídia corporativa e pela suposta mídia alternativa brasileira, porque a gente tem aí uma gama de canais que se dizem alternativos, mas não são,
tanto a direita quanto a esquerda, que reproduzem a mesma coisa para os seus respectivos rebanhos, eu não quero entrar nisso, né? O Moro voltou em cena, houve o Lula falando do Moro, aí fica toda uma discussão ali, o Bolsonaro voltou, aí fica uma discussão que ela gasta energia, divide o povo, gera uma bagunça, mas no final das contas o saldo é muito pequeno. Movimentos desse tipo aqui, que eu vou discutir nessa matéria aqui, para mim são muito mais concretos, importantes e fundamentais do que o Moro disse do Lula, o Lula disse do Moro, se queriam matar o Moro ou não queriam, se o Bolsonaro guardou cavalinho dentro da mala ou não com joia, todas as bandalheiras que o Bolsonaro vai dizer agora no retorno ao Brasil, tudo isso fica muito é uma grande novela política, e eu vejo desse modo, né, as pessoas às vezes me falam, minha mãe, né, às vezes ela gosta, ela é muito, minha mãe mexe mais na rede social do que eu, minha mãe tem 80 e poucos anos, e mexe muito mais, 81 anos, né, e mexe muito mais em rede social do que eu, tá no Facebook lá, faz story, né, do que eu. Ela sempre fala, tu viu o que falaram? Eu falei, olha mãe, não dá muita bola pra isso aí, que isso aí é só vai drenar a tua energia, vai te cansar, vai fazer tu brigar com um monte de gente, e o saldo lá no final vai ser um saldo ínfimo. Então só estou dizendo aqui porque que eu falei do Brasil, como o Brasil se posicionou no que diz respeito à questão de condenar ou não condenar a Rússia, a questão do Brasil ser a favor da investigação de quem detonou o Nord Stream, importante, isso é uma coisa importante para mim, é um posicionamento geopolítico do Brasil, que é o tema do canal. Isso aqui é importantíssimo para mim também. Agora, os casos de família da política doméstica brasileira, né, quando for fundamental eu vou trazer, mas não me interessa muito. Coloco ali retratos do cenário multipolar. Eu vi muita gente que, assim, ó, sempre que um país ele decide fazer comércio por fora do dólar, elogia. Aí como foi o governo brasileiro que fez isso agora, o cara, mas isso aí não é bem assim. Pô, quando um país faz isso, quando a Rússia faz, quando a Índia faz, quando não sei o que faz, quando todo mundo faz, o cara elogia. Aí quando é o caso do Brasil, eu não gostei, porque isso aí é uma visão deturpada da política. Por quê? Porque tem que criticar o governo quando tem que criticar, e fiz críticas recentemente, inclusive tomei umas pedradinhas aí, e depois eu elogiei, né? E tomei pedradinha também, né? Porque tu não pode, né? Então, isso aqui é uma coisa elogiável. Elogiável, de qualquer governo, viesse de quem viesse, entendeu? Isso aqui é uma coisa elogiável. É um movimento importante do Brasil, tá? É porque tem a birra, né? Tem aquela coisa de esquerda e direita, aquela birra nojenta, que o cara ele tem que ficar, sabe, futebolizando, né? E daí esse é danado essa discussão. Operações comerciais entre Brasil e China sem o uso do dólar devem ter início em julho. É ótimo, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Toda a curva por fora do dólar desarma o dólar como uma ferramenta de poder. Isso é importante. Isso é importante. E isso fortalece uma economia paralela àquela dominada pelos Estados Unidos. É fundamental isso aqui, tá? É que daí tem todo o malabarismo, né? Não, mas não foi bem assim. Não, foi bem assim. Foi bem assim que foi. Segundo ponto, o acordo fechado entre bancos centrais dos dois países permite que transações sejam feitas diretamente de real para yuan por meio de plataforma de compensações sem a necessidade do câmbio na moeda norte-americana, estadunidense, isso é ótimo. Mas eu vi que a mídia não malhou pau. Como é que a mídia vai malhar pau se o agronegócio brasileiro exporta um monte para a China, entendeu? Aí temos uma contradição importante. Ao longo lá, o Brasil, em boa medida, o Brasil não virou as costas para a Rússia, porque depende um monte do fertilizante russo ao longo do governo anterior. Mas é só por causa do fertilizante. Bom, pelo sim, pelo não, pelo menos agiu certo, pela pressão. E de setores super poderosos do Brasil, entendeu? Isso é uma contradição, e isso é importante dentro da política. Porque a mídia não malhou pau. A mídia não malhou pau porque o agronegócio não quer que malhe pau. Aí a mídia é obrigada a fechar a boca com zíper e aceitar isso aqui. Isso se chama contradição. Acontece, né? É a coisa certa pelo motivo errado, talvez? Não importa, mas é a coisa certa. Isso é um passo que o Brasil dá no cenário multipolar.
Aí está uma foto meramente ilustrativa e eu trago 2 pontos para discussão. A decisão surge logo após uma comitiva brasileira visitar a China. Mas é uma coisa que já vinha sendo estudada, e eu coloco ali, deixa eu ver, coloco ali no outro ponto. As tratativas para essa medida começaram a ser costuradas em janeiro, antes dessa comitiva brasileira ir visitar a China, que acabou o Lula não indo. O Lula tem que remarcar, né? Ele tem que conversar com o Xi Jinping pessoalmente, né? Ele tem que remarcar. Teve a coisa da pneumonia, mas ele ficou trabalhando aqui em Brasília. Ele tem que remarcar e tem que ir. Tem que marcar presença, ele tem que encontrar lá com o Xi Jinping e conversar. Esse encontro é importante. O Brasil marca posição aí. E tem que demonstrar que está... Pô, os países da América Central aqui estão demonstrando isso, entendeu? Tem que ir, tem que conversar. Tem que demonstrar, estamos conversando, estamos costurando parcerias importantes. O Brasil tem tamanho para isso. Ah, mas aí vai gerar barulho aqui dentro. Não vai se dispor com o agronegócio, a gente sabe, né? O agronegócio não vai querer que o Brasil se descole da China. Assim como não quis que o Brasil virasse as costas para a Rússia sancionando a Rússia. Tem que explorar essas contradições. Seguindo a trilha de uma onda global de diversificação. Vários países estão contornando o dólar, estão diversificando a sua cesta de reservas internacionais. O Brasil está seguindo essa linha, e não é de agora. O Brasil já vinha nos últimos anos aumentando as suas reservas em yuan. Por quê? Porque são interesses estratégicos do Estado. Que o governo pode mudar as coisas, mas são interesses estratégicos de Estado. E pelo menos nesse ponto está avançando, está aumentando a quantidade de yuan. Por quê? Porque não dá para depender só do dólar, porque o dólar é uma arma, tá? Trago aí 3 pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte: o uso exagerado do dólar como arma geopolítica por parte dos Estados Unidos está acelerando a perda da confiança dos países nessa moeda. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, falou disso. Falou que isso aconteceria. Se usarem e abusarem do dólar como arma geopolítica, os países vão desconfiar do dólar e ele vai perder credibilidade. Segundo ponto, os países estão diversificando as suas moedas de reservas internacionais. O yuan, no caso brasileiro, ele superou o euro. É a segunda moeda de reserva do Brasil. Terceiro ponto, Chile e Argentina já têm essa relação com a China que o Brasil agora está tendo também, que é negociar, criar formas, instrumentos para negociar por fora do dólar, não dependendo do dólar. Ah, mas isso vai baratear? Vai sim, vai baratear as transações, vai reduzir custos, mas é importante também geopoliticamente falando. E é bom. Tá? Ah, mas eu não gosto do Lula. Dane-se, deixe isso de lado, isso é importante para o Brasil. É importante. Eu tenho uma posição contrária do Bolsonaro. Quando houve o movimento do Brasil ali de não sancionar a Rússia, eu falei que bom que isso aconteceu, foi ótimo que isso aconteceu. Não, prejudicaria o Brasil. Ah, mas foi por causa do agronegócio, dane-se. É a coisa certa pelo motivo errado. Não importa, tá certo, tá aí, tá funcionando. Foi bom, o Brasil se posicionou. É uma contradição importante. Gerou um movimento certo do Brasil. O título, esqueçam, tá lá dentro da caixinha preta eu botei retratos do cenário multipolar. Não é isso, tá? Isso aí eu repeti o anterior, esqueci de trocar, tá? O título aqui deveria ser Estados Unidos em rota de colisão com o Irã, tá? Trago uma fala aqui do Mark Milley, que é o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, e aparece a seguinte matéria aí para vocês. Os principais defensores gerais dos Estados Unidos, estamos falando aqui da cúpula das Forças Armadas dos Estados Unidos, visando as forças Quds do Exército Revolucionário Iraniano. Vamos discutir um pouquinho isso, tá? Trago 2 pontos para a discussão ali. O Mark Milley falou que as orcas, não, né? As forças Quds iranianas, faltou um F ali, né? As forças Quds iranianas devem ser o alvo prioritário dos Estados Unidos. Qual é o problema aqui? Eu coloco ali o segundo ponto para vocês entenderem do que se trata, tá? As forças Quds que são iranianas organizam os movimentos revolucionários islâmicos estrangeiros e são fundamentais em países como Síria, Iraque e Líbano. Essas forças internacionais iranianas, elas mantêm um equilíbrio de forças no Oriente Médio. E o que o Mark Milley, que é o cara da foto ali da matéria, está falando? A gente tem que mirar nesse pessoal. Só que a partir do momento que mirar nesse pessoal, tu está praticamente chamando um conflito direto com o Irã. Tá?
Opa, já superei o assunto do Brasil lá, tá? Só agora entrei no Oriente Médio, não fiz a transição direitinho aqui, mas tá feito aí, né? Falei do Brasil. O ponto fundamental aqui é qual? Tá? Isso pode gerar um conflito direto entre Estados Unidos e Irã. Por quê? Porque esse trabalho do Irã na Síria, no Iraque, no Líbano e em outros países, que eu já vou mostrar no mapinha para vocês aí, ele mantém uma correlação de forças no Oriente Médio, que não é do gosto de Israel, não é do gosto da OTAN, mas é do gosto de muitas pessoas, povos e forças políticas no Oriente Médio. Esse auxílio que o Irã dá. A partir do momento que os Estados Unidos entram em conflito com essas forças, está entrando praticamente em conflito com o Irã. E vamos lá, né? Mapinha aí. O Irã pintado em laranja e alguns países onde é importante a atuação do Irã. No Afeganistão, as forças Quds são importantes. No Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano e junto aos palestinos também. Junto ao Hamas, junto ao Hezbollah, junto aos grupos Houthi no Iêmen, entendeu? Então, assim, se os Estados Unidos trabalham em cima desses grupos, estão tentando mudar a correlação de forças do Oriente Médio, atingindo o Irã. Tanto é que eu coloquei ali, ó, no lado esquerdo ali, né, do lado esquerdo da tela. Ataques diretos às forças Quds iranianas podem iniciar uma guerra entre Estados Unidos e Irã. E coloco lá no outro lado, né? Lá do outro lado do Irã, perto do Paquistão lá. Lembremos do assassinato do general Soleimani durante o governo do Trump. O general Soleimani, ele era a liderança dessas forças Quds aí. Ele era o cara que promovia esse trabalho internacional que tem milhares de combatentes que instrumentalizam, né, ajudam, dão suporte a forças de outros países. Se atingir essas forças iranianas, tu fragiliza a posição de vários grupos soberanos no Oriente Médio. Quando houve o assassinato do Soleimani, que o Trump, ele foi ali, ele e os israelenses foram com sede ao pote e geraram uma crise internacional enorme, a ponto de muita gente falar de guerra do Irã contra os Estados Unidos, foi justamente isso. Foi um ataque terrorista promovido pelos Estados Unidos junto com os israelenses, que deram a posição do Soleimani, e mataram um general iraniano. Isso é muito grave. E o que o Mark Milley está trazendo de volta é essa possibilidade dessa tensão aí. E eu chego ao momento final do vídeo. Dito isso, então, eu vou parando por aqui. Esse aí é o momento do urso da bunda caída, que é o momento que eu passo o chapéu, que é o momento que eu peço uma ajuda financeira aí para quem pode, quer e tem condições de apoiar o canal, né, e está a fim de apoiar aí. Pode apoiar por boleto, bancário, cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo do vídeo também. Está aí o endereço. apoia.se/verdade concreta, www.apoia.se/verdade concreta. Pode ajudar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, tá ali pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Essa é a chave Pix, tá? Tem umas que são CPF, outras que são telefone, a minha é um e-mail. É só botar isso aí que tu vai chegar no meu Pix. Pode ajudar com o valor que quiser, tanto pelo boleto e cartão quanto pelo Pix. A chave Pix está na descrição embaixo do vídeo também. Ajude com o valor que quiser, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. E tem uma forma de ajudar que é pelo YouTube também, que é pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo. E aí tem várias faixas de valor ali, do 8 ao 80, e vocês decidem aí com quanto ajudam. Agradeço a todos que apoiam, o apoio de vocês é fundamental para a manutenção desse canal e das análises diárias. E então eu sou muito grato a todos vocês que contribuem com o canal. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.